Olá a todos os exploradores do caminho que me possam assistir. Então hoje vamos aqui falar um pouco sobre a força do pensamento. Essa força, como vimos lá atrás, nas últimas posições, não é? Essa força do pensamento que é a vibração do espírito, a manifestação da inteligência e poder espiritual, dessa união aqui nesta dimensão do ego com o espírito. Então o espírito é a força do pensamento, é a força do ego. Deveria ser o seu condutor, o seu adestrador, o seu auxiliador. Então, com esta força do pensamento, tem como medida, né? Como avaliação, o grau de evolução do ser humano, o grau de equilíbrio do seu ego e como limite a capacidade que este possuir de utilizar-se dos seus atributos espirituais. Aqueles que, quando desencarnar deste corpo, leva consigo. Esses são os seus atributos espirituais, os tesouros que acumulou no reino dos céus. Então esta força do pensamento, ela deverá ser sempre desenvolvida com o objetivo de favorecer ao bem comum, desde a sua singularidade para a sua pluralidade. Desde que o ser humano cresça, se desenvolva, acorde na consciência de si mesmo e, através da cuidada observação, consiga entender e compreender as suas poderosas faculdades latentes, né? Que estão em busca de evolução, de equilíbrio, encontrará na força do pensamento o instrumento, é isso que o pensamento terá de ser, o pensamento, o instrumento seguro e eficaz para a realização de todas as suas aspirações, né? De todos os seus anseios, né? E a proteção da sua saúde física e mental. Então, na história da medicina, se registra inumeráveis casos de doenças graves, gravíssimas, cujas curas, por muito consideradas milagrosas, apenas se deveram à reação espiritual dos próprios enfermos e à atração que souberam exercer das forças superiores. Então, a sublimação, o seu estado mais puro, mais elevado, deste pensamento, traduz um estado de consciência sensível à evolução do espírito e propício à conquista da felicidade interior e ao bem-estar proporcionado por essa felicidade. Tudo no pensar, meus caros amigos. Não se iludam, não se iludam, que tudo depende de vós, do vosso livre-arbítrio, do vosso livre e equilibrado pensar. Esse é o verdadeiro milagre que poderão aspirar, é saberem pensar, ao pensar equilibradamente, coerentemente. Então, desta forma elevada, o espírito cria a imagem pelo pensamento. A ver como tudo bate certo, né? Como tudo aqui foi criado através desse divino pensamento.
Então aqui no micro, o espírito, você próprio, eu próprio, criamos a imagem pelo pensamento e só depois se materializa para determinado fim. Vejam-se as maravilhas da pintura universal. Observe-se a riqueza, a magnificência da obra que consagrou e imortalizou tantos e tantos artistas através dos tempos, pois nenhuma delas foi lançada na tela sem que o pintor a tivesse mentalmente concebido em todos os seus detalhes. É isso eu posso provar, não é? Todas as obras de arte que eu crio, subaquáticas, não é? Nesses quadros vivos, marinhos, doces, mas todos submersos, não é? Primeiro foram criados aqui ao ínfimo pormenor e depois é só colocar peça por peça. E as pessoas admiram-se, mas como é que consegues fazer? E é simples, já está tudo aqui, é só colocar lá. E já estou a ver como fica, só colocar. Então, o mesmo acontece com o engenheiro. Antes de desenhar o edifício, a máquina, o aparelho, o instrumento, a peça, eles estudam e examinam nos seus mínimos pormenores, na sua mente. Com o pensamento em ação, engendra primeiro o esboço, corrige depois as prováveis falhas, até que a imagem do que vai exteriorizar e materializar no papel esteja mais ou menos perfeita conforme o grau do seu pensamento. De toda a obra humana, toda, sem exceção, criou o espírito, a imagem pela ação do pensamento. E só depois a materializou. E se assim ocorre na Terra, muito mais no espaço, no universo ou nos multiversos, né? Onde o poder do pensamento criador, gerador, é incomparavelmente maior. Então, evolução significa, acima de tudo, poder criador, poder gerador. E quanto mais evoluído o espírito, quanto mais equilibrado o ego, mais poderoso se torna o seu pensamento e a sua capacidade de o gerar, de o criar. Então, meus amigos, caros amigos, exploradores do caminho, entendam isto. Evolução é para o espírito, equilíbrio é para o ego. E quanto mais evoluído for o espírito, quanto mais equilibrado o ego, mais esse divino poder, né, que tudo cria, que tudo emana, de onde tudo emana, realmente poderá ser materializado nesta dimensão através de vós. Né? Então, um homem atrasado, desequilibrado, adormecido, por mais nefasta que seja a sua atividade, não pode ultrapassar certos limites impostos pela indigência, né, de raciocínio e pela pobreza mental de que é dotado. Isto tem que ser compreendido, entendido. Então, realmente, essa segurança, né, que é impossível, né, todos aqueles negativos, carnais, né, ou sem forma, né,
só podem chegar a um determinado pensamento, a uma determinada ação, a uma determinada criação. E isso realmente é uma segurança para quem possa de alguma forma temer a sua nefasta, a sua negativa influência, não é? Mas temos aqui todas as armas, todos os instrumentos para vencer e continuar a convencer. Então, um espírito evoluído, um cientista, por exemplo, se fosse utilizar os recursos da sua inteligência para o mal, para a negatividade, para o desequilíbrio, poderia e poderá e pôde causar uma obra verdadeiramente devastadora. Não é? E perguntem lá aos habitantes, não é, de Hiroshima, Nagasaki, não é? Quando o poder de pensamento é utilizado de uma forma tenebrosa, não é? Doentia, a devastidão que poderá e que pode causar. Mas e se isso é possível num mundo tão modesto, de tão reduzida evolução espiritual, imagine-se a imensa força criadora, geradora, o extraordinário poder de realização desses espíritos altamente evoluídos, cujas atividades são exercidas em planos mais elevados. Imagine só como seremos nós em dimensões mais superiores. Não é? Incrível. Não é? E ainda com o ego. Isso é que ainda é mais incrível. E todos querem matar o ego. Como lá chegam? Não é? Se um espírito pensa, um espírito tem um ego. Tem uma mente. E o maior de todos é essa mente divina, esse ego divino que eu tanto vos tento explicar. Então, o pensamento vigoroso emana do espírito forte, do espírito evoluído, do ego equilibrado, do ego adestrado. Do ego adestrado, experiente, maduro, em cada encarnação, em cada vivência, bem aproveitada, trabalha ele conscientemente, coerentemente, compreensivamente, para melhorar ainda mais, não é, o seu caráter psíquico. E é na ordem deste progresso que crescem o poder do pensamento e a capacidade de conceber, de criar, de emanar, de realizar obras cada vez mais fenomenais, mais impactantes. Então, o grande, o magnífico, o imenso, o inesgotável repositório de sabedoria não está nesta dimensão, nesta terra, neste mundo, neste universo, mas no universo, no espaço, na mente superior. Então, os progressos, os avanços da moderna tecnologia não seriam ainda conhecidos se muitas das suas parcelas, dos seus itens, das suas composições não tivessem sido transmitidas aos seres humanos pela via da intuição. Vale dizer, pela força do pensamento, diante do qual todas as distâncias se anulam. Sempre vem
de estratos mais evoluídos. E depois, claro, também, se a sua sintonia, se a sua vibração for lá bem baixinha, também de estratos bem inferiores, bem desequilibrados, bem negativos. Então, das riquezas espirituais que a criatura tem forçosamente de conquistar neste planeta, não é? Assume papel de excepcional relevo a faculdade de pensamento, de cujo poder concentrado, focado, entendido, compreendido e abrangente depende a racional, a equilibrada solução de todos os problemas, de todas as oportunidades desta vida, deste caminho. Então, até uma próxima. Espero que tenha auxiliado de alguma forma. Então, o divino que há em mim abraça o divino que há em si, que é o mesmo divino que reside em todos nós. Até à próxima.